Sejamos todos muito bem-vindos ao Centro de Estudos Ubaldianos Brasil, CEL Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi, já no segundo volume, em A Grande Síntese. E em A Grande Síntese já estamos no capítulo 68, A Grande Sinfonia da Vida. A vida é uma grande sinfonia. E aqui a sua voz vai nos apresentar a grande sinfonia da vida, mas no sentido científico. Olhemos novamente as harmonias da vida em seus mais profundos aspectos científicos. Também isso constitui sempre uma contemplação da beleza divina. Essa observação das harmonias da vida é uma contemplação da obra de Deus, é uma contemplação de Deus. A visão estética alimenta e eleva como a visão conceptual que vos dá a chave daquela beleza. A visão estética alimenta, mas a visão conceptual de como foi construído, qual é a lei que rege a harmonia da vida, do universo também, isso é a chave daquela beleza estética. Isso também alimenta. Essa visão conceptual também alimenta. De fato, fé, arte e ciência são um canto único no seio da mesma filosofia. E também nós podemos acrescentar que ciência, filosofia e religião também é uma busca única para o encontro inevitável com Deus. O mundo biológico é todo um edifício de maravilhosa arquitetura. A biologia é uma arquitetura maravilhosa, e esse mundo da biologia, adentrando a vida, é realmente um edifício de maravilhosa arquitetura, um organismo de correspondências e permutas, uma sinfonia de harmonias e equilíbrios perfeitos. Vimos que os elementos com os quais a vida constitui sua roupagem orgânica, ao mesmo tempo expressão e elaboração do psiquismo, esses elementos que compõem a roupagem orgânica são hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. É onde o raio, a onda eletromagnética hertziana incidiu sobre os átomos mais leves, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, para formar o sistema vorticoso. Então, isso deu a roupagem orgânica no psiquismo que estava presente na onda eletromagnética hertziana. Existentes em grande abundância na atmosfera. Esses elementos químicos aqui, esses 4, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, são elementos de grande abundância na atmosfera, principalmente no momento da gênese, no momento da origem, no momento da formação do sistema vorticoso. Esses são os corpos Esses são os corpos que encontrais como elementos organógenos, os elementos que formam os seres orgânicos, na estrutura plasmática, nesta proporção: carbono 53%, oxigênio 23%, nitrogênio 17% e hidrogênio 7%. São encontrados no corpo humano aproximadamente nas mesmas proporções, no tipo médio. Uma pessoa de tamanho médio, uns 74 quilos, por aí. Oxigênio, 44%, carbono, 22%, hidrogênio, é quilograma. No tipo médio, oxigênio, 44 quilos, dos seus 74, 44 é oxigênio. Carbono, 22, hidrogênio, 7 quilos, nitrogênio, 1 quilo.
Isso é só para mostrar que são os elementos que estão na atmosfera, são os elementos que compõem a maior parte dos corpos orgânicos e são os elementos químicos que se encontram no corpo do ser humano. Todos os compostos orgânicos são construídos com esses elementos que, na grande mobilidade dos edifícios químicos da vida, circulam em permutas incessantes. Esses elementos são trocados entre os vegetais e os animais, e entre os próprios animais e entre os próprios vegetais também. O material orgânico é coletivo, circulante, como uma correnteza, por organismos comunicantes, como um patrimônio comum, de onde cada ser o colhe para construir a forma mais adequada à expressão e ao desenvolvimento do seu próprio psiquismo. Cada ser, vegetal, animal, hominal, retira, coleta esse material orgânico e se reveste a si mesmo, reveste-se psiquicamente no seu desenvolvimento, da forma que ele melhor saiba fazer. A máquina apropriada e especializada para a construção desse material, por meio dos 4 elementos, é a planta. A planta é uma máquina de sintetizar substâncias orgânicas, não é? Vimos como a planta, surgiu no seio das águas. As primeiras plantas gelatinosas a boiar nos mares começaram a realizar a síntese dos materiais orgânicos do mundo inorgânico. Então, as plantas gelatinosas boiavam no mar, foram os primeiros seres vivos, no sentido de vida, como nós interpretamos. Essas plantas começaram a realizar sínteses, sintetizando, então, materiais a partir do carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, do mundo inorgânico para o mundo orgânico. O maravilhoso quimismo, essa utilização profunda da química das folhas verdes, iniciou a transformação da matéria morta, matéria inorgânica, em matéria viva, matéria orgânica, captando ao mesmo tempo e armazenando a energia que vinha da grande fonte solar. O Sol é a nossa grande fonte de energia. E essa fonte de energia foram captadas e são captadas ainda pelas plantas nas suas fotossínteses e armazenando energia, né, que vem a ser depois utilizada pelos animais. E quando ele diz aqui matéria morta, é o mundo inorgânico, substâncias inorgânicas. Matéria viva seria aqui a matéria orgânica, ou seja, dos organismos vivos. Iniciada a construção da matéria viva, da matéria orgânica viva, esta aumentava continuamente e se acumulava, enriquecendo o patrimônio coletivo, que depois entraria em circulação nas permutas inversas entre vida vegetal e vida animal. Então veja que tinha que surgir primeiro a vida vegetal, para depois ela dar sustentação, a vida vegetal dar sustentação à vida animal. Observai o maravilhoso equilíbrio. Enquanto as plantas possuem poderes construtivos e dedicam-se à função de aumentar a massa dos produtos orgânicos do planeta, os animais vivem da destruição desses produtos orgânicos, utilizando para sua vida a energia solar fixada pelas plantas no material orgânico construído por elas, pelas plantas. Então nós vamos observar que as plantas surgiram primeiro, que as plantas são necessárias, as plantas captam a luz solar, realizam a fotossíntese com o material que existia e que existe na atmosfera, carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, sintetizam aminoácidos, sintetizam proteínas, sintetizam carboidratos e etc. E esses elementos depois são utilizados
pelos animais. Esses elementos são essas substâncias, como as proteínas e carboidratos, são usados pelos animais para sua fonte de energia. Então veja que a energia vem do Sol, passa pelo sistema vegetal e chega no sistema animal. A planta produz, o animal consome. É isso. São duas máquinas com funções opostas e inversas. A planta forma a matéria orgânica. O animal, com um processo de lenta combustão, reação com oxigênio, derruba a construção, restituindo o material às condições primitivas. E a planta novamente pega esse material e elabora na sua fotossíntese substâncias que têm energia para o mundo animal, para os animais se movimentarem e viverem. O primeiro processo de síntese se equilibra no segundo processo complementar de decomposição. Veja que o universo ele forma ciclos. Um semiciclo é a decomposição, mas se tivesse só a decomposição das proteínas, dos carboidratos, se tivesse só a decomposição, pararia. Era necessário que houvesse a síntese, a construção do material orgânico. Por isso, o vegetal constrói o material orgânico e o animal destrói o material orgânico, esse material orgânico, para as suas vidas. Então, eles estão em perfeito equilíbrio. Veja que sinfonia. Estou falando da sinfonia superficial, da parte mais simples. Imagina isso no ciclo de Krebs, imagina isso no ciclo do carbono, no ciclo do nitrogênio, no ciclo do hidrogênio, no ciclo do oxigênio. Essa sinfonia é muito mais profunda e muito mais linda. Cabe, pois, à planta a glória de ter sabido cumprir o esforço da primeira construção orgânica. A planta constrói a primeira construção orgânica. Sem ela, sem a planta, ou a vida superior, a superior vida animal, não teria podido formar-se e subsistir. Então, se não é a planta, claro, não teria como ter o reino animal. Primeiro o reino vegetal, depois o reino animal, se utilizando do reino vegetal. Hoje, também deveis vossa vida ao trabalho construtivo das plantas. Nós hoje nos alimentamos de animais que se alimentaram de plantas, ou nos alimentamos diretamente de vegetais. Então, veja que a nossa vida está apoiada sobre a vida dos vegetais, que está dependente da energia solar. Então, a energia que vem do Sol, a planta capta os fótons e realiza a fotossíntese. No estado natural, os elementos químicos básicos da vida acham-se combinados entre si. No estado natural, ou seja, carbono e hidrogênio unidos com oxigênio, sob a forma de anidrido carbônico, que é o gás carbônico, o CO2, e água, H2O. Então, ele está dizendo que na forma básica, né, os elementos químicos básicos da vida é gás carbônico e água. O oxigênio se liga ao carbono, formando o gás carbônico, e o oxigênio se liga ao hidrogênio, formando a água. A planta é a máquina que realiza a separação do carbono e hidrogênio do oxigênio. Então, a planta realiza essa separação do oxigênio e do carbono e também realiza a separação do oxigênio do hidrogênio. A molécula de anidrido carbônico, gás carbônico, CO2, composta de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A planta libera no ar o oxigênio, que é importante para a respiração dos animais, e a planta assimila o carbono. Então, nós temos aí o ciclo do carbono, a fixação de carbono, que hoje é tão buscada, tão procurada
por todos os países, né? Na molécula da água, construída com 2 átomos de hidrogênio, combinados com um átomo de oxigênio, H2O, o processo é igual. A planta libera no ar o oxigênio e assimila, capta o hidrogênio. No animal, ocorre o processo inverso. Na respiração do animal, ele recombina o oxigênio com o carbono e elimina gás carbônico e combina o oxigênio com o hidrogênio, formando água. E assim combinados, o animal, os restitui, devolve sob a forma de anidrido carbônico, CO2, e água, H2O, que é exatamente o inverso do que a planta fez. Assim, animais e plantas realizam sua inversa respiração e, na contínua compensação das funções invertidas, mantém-se o equilíbrio vegetal-animal. Este antagonismo de funções, vegetais e animais, permite que a vida possa perdurar indefinidamente. Essa forma como Deus construiu o reino vegetal e o reino animal, em equilíbrio de funções antagônicas, permite que a vida perdure indefinidamente. Caminhemos. Também na vida nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma. Também na vida nada se cria, nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. Eis a nova combinação do princípio geral, pelo qual cada fenômeno jamais se move numa direção única. Veja, os fenômenos têm que ter os 2 semiciclos para formar o ciclo e manter-se em equilíbrio. No caso aqui, a planta construindo, a planta fazendo síntese e o animal decompondo, utilizando essa substância. Então, esses 2 ciclos se repetem no universo. Esse ciclo de construção e destruição. Esse ciclo que fecha o semiciclo, completando para formar o ciclo. Então, eis a nova confirmação, também aqui confirma o princípio geral, do qual cada fenômeno jamais se move numa única direção. Por exemplo, nós estamos, seres humanos, animais e vegetais, agora numa caminhada evolutiva. Para que ocorra uma caminhada evolutiva e o universo esteja em equilíbrio, é porque anteriormente, houve uma caminhada involutiva. E isso, 2 semiciclos se formam um ciclo. Então, numa direção única, isso não pode acontecer de forma retilínea, mas, ao invés, esse princípio geral é cíclico, com inversões e retornos sobre si mesmo. 2 semiciclos completam o ciclo. Mesmo na máquina da vida, o que nasce morre, e o que morre renasce. Imaginai em que imensa usina de construções vitais se transformou a Terra, com a progressiva expansão de plantas sobre os continentes emersos. Então a Terra se transformou numa grande usina de produção de matéria orgânica e formação das construções vitais nos continentes que já saíram da água, emersos. Mares ilimitados de substância verde trabalham sem repouso na construção da matéria-prima, de que depois formar-se-á cada ser vivo. Então, essas substâncias, que se multiplicam, que são reproduzidas, formam um mar de matéria-prima no reino vegetal para atender o reino animal.
Miríades de folhas estendem-se ao sol, ávidas para surpreender e agarrar cada átomo de carbono e cada raio de luz para fazer a fotossíntese na clorofila. O ar que circula entre elas, entre as folhas, fornece o anidrido carbônico, o CO2, o gás carbônico, e, sob a ação da luz, os fótons que vêm da fonte Sol, a clorofila absorve-lhe a vida, alimentando-se de carbono. Essa é a grande preocupação hoje da fixação de carbono. Então, os países todos estão preocupados e empenhados na fixação de carbono através do reino vegetal. Não se perde um átomo único, ou não se perde um único átomo de carbono. O imenso mar de folhas aspira cada molécula do alimento gasoso. Esse imenso mar de folhas estão aspirando, captando, aprisionando e promovendo suas reações com o gás carbônico, na presença da luz, para fazer proteínas, aminoácidos, proteínas, carboidratos e etc. Nenhum raio de sol cai inútil. Os raios que vêm do sol, esses fótons, não caem inútil. A torrente de luz, onde quer que desça, fecunda uma vida. A química orgânica, em sua instabilidade, mantém escancaradas as portas e transforma a substância da energia em vida, transforma beta em alfa. Debaixo de vossos olhos, pelos campos intermináveis, pela superfície de vegetais intermináveis, realiza-se a cada instante a transformação de beta energia em alfa, psiquismo. E o prodígio dessa transformação, realizado a cada dia pelas plantas, criaturas menores, irmãs vossas, verdadeiras máquinas sintéticas de ação solar. Então a planta, nesse mar de verde, de vegetais, a planta são aqui máquinas sintéticas de ação solar. Funcionam pela energia solar. Se não houvesse quem, nos primeiros degraus da vida, realizasse esse primeiro trabalho de transformação, nem mesmo seria possível o trabalho mais elevado que realizais no campo orgânico e psíquico. Então é uma sequência, são fases para a formação e para a evolução. O equilíbrio vegetal-animal completa-se aqui em equilíbrio mais amplo, porque essa permuta contínua de combinações químicas comunicantes inclui, no fundo, uma permuta dinâmica em que, por meio de contínuas transformações, a energia transmite-se e circula de forma em forma, de ser em ser. Então, essa permuta das substâncias orgânicas ocorrem entre esse equilíbrio vegetal-animal e circula entre os seres. Nós temos a exemplo a cadeia alimentar, em que seres se alimentam uns dos outros. Tudo deriva da grande fonte de energia que é a estrela Sol, nosso irmão Sol. É a fonte nossa de energia para tudo sobre a Terra. Tudo o que vocês disserem sobre a Terra tem origem na energia do Sol, exceto as energias atômicas, que os elementos químicos, estando na Terra, entram em decomposição, liberando energia. E a energia que vem do Sol é justamente a energia atômica, a energia originada na decomposição da matéria e na síntese também de átomos de hélio, dois átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio no Sol.
Observai como são perceptíveis no seio do sistema solar todas as fases do transformismo. Gama vai para beta e beta vai para alfa. Então, dá para perceber no sistema solar essa transformação de gama, matéria, que vai para energia, a matéria gama, que passa pelo hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, até urânio. Os elementos radioativos se decompõem, liberando energia, as ondas eletromagnéticas, raios gama, que são núcleos de hélio, e elétrons. Então, gama, matéria, transforma-se em energia. Beta. E beta que vai para alfa. Beta que é energia e vai para esse ciclo do psiquismo, como acabamos de ver agora mesmo. No Sol ocorre a primeira transformação físico-dinâmica. A matéria dissolve-se em radiações que, interceptadas pela Terra, aí se transformam em vida. As irradiações que vêm do Sol, através da fotossíntese, entra no ciclo da vida vegetal e depois no ciclo da vida animal e depois hominal. No transformismo da matéria, nada se destrói. Mesmo no transformismo da matéria, que foi para a energia, nada se destrói, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A matéria se transforma em energia. As plantas fixam a energia solar e dela se alimentam para as finalidades da vida. Então, as plantas fazem a fotossíntese, sintetizam substâncias e se alimentam dessa energia solar também. O Sol desagrega seus materiais, as irradiações chegam à Terra, a vida cresce sem cessar. Veja a sinfonia. O Sol se consome, a sua matéria, a matéria do Sol se consome, produzindo energia. A energia chega à Terra e produz vida orgânica, produz vegetais, animais, hominais e desenvolve o psiquismo. Veja que maravilhosa sinfonia. E a vida cresce sem cessar. Tudo provém da doação de si, do centro do sistema, que é o Sol. Tudo provém da doação do Sol. Hoje os cientistas falam em produzir em laboratório. Todos gostariam de ter uma estrela, uma mini estrela, como o Sol, para geração de energia na Terra. Isso seria uma maravilha. Mas essa maravilha já existe. Está lá, é o Sol, centro do sistema solar. Os compostos químicos, pelo irrefreável impulso profundo da evolução, combinam-se em fórmulas cada vez mais complexas. Então, nós vamos observar também aí o ciclo e as unidades coletivas. Os átomos que unem-se para formar moléculas, as moléculas que se unem, por exemplo, para formar aminoácidos, os aminoácidos que se unem para formar as proteínas, e formando substâncias cada vez mais complexas, como a própria clorofila, que é uma molécula bastante complexa, bastante grande. As máquinas vivas acumulam a energia solar, transformando a energia solar em compostos de cada vez mais alta estrutura química. Quanto mais complexo a substância química, quanto mais complexa a estrutura da substância química orgânica, maior é a fonte de energia posteriormente. O animal, por sua vez, se destrói grandes quantidades de material orgânico fornecido pelas plantas, reconstrói como qualidade o que se destruiu como quantidade. Então ele destrói o que ele destrói em quantidade, ele está transformando, melhorando na qualidade, está transformando
essa energia em psiquismo, em alfa, transformação de beta em alfa. O potencial da substância indestrutível permanece sempre idêntico. O potencial da substância, a palavra aqui substância significa matéria, energia e espírito. Esse potencial é indestrutível. Uma fase se transforma na outra, porém o total não se perde, realizando operações químicas e fabricando materiais ainda mais complexos, cada vez mais complexos. Complexidade progressiva, expressão e meio de construção de um psiquismo íntimo e progressivo. Então, essa complexidade se reflete na sua exteriorização dessas formas mais complexas, que é justamente por um psiquismo mais complexo. Esse psiquismo que é o diretor do fenômeno, das construções, das sínteses, e por aí vamos. Se nas plantas temos o primeiro degrau da transformação da energia em vida e da constituição do material orgânico no animal, subimos a um degrau mais alto, o da transformação da vida em psiquismo. Então, as plantas que captam energia solar e produzem essas substâncias da vida e da vida vegetal e suporte para a vida animal, nós vamos observar que no animal subimos um degrau mais alto, o degrau da transformação da vida em psiquismo, a formação e a complexação do psiquismo no animal. A destruição do produto da vida das plantas significa a construção de um material ainda mais perfeito, o espírito. Então, essa destruição das plantas na construção de um material cada vez mais sutil, mais delicado, mais perfeito, passando pelo psiquismo, chegando ao espírito. Divisão de trabalho, especialização de funções, transformações contínuas e infinitesimais deslocamentos progressivos. É um deslocamento tão lento, tão gradual, a natureza evolutiva não dá salto. É como passar da cor preta à cor branca por deslocamentos infinitesimais e infinitos tons de cinza. Só no animal começa verdadeiramente a função específica da construção daquele psiquismo cuja gênese observamos e que se tornará, à medida que sobe cada vez mais, a nota fundamental dos fenômenos vitais. Então, lá na planta nós temos a origem da vida e no animal nós temos a construção do psiquismo, a origem e a complexação, a evolução do psiquismo. Vede como da matéria solar chega-se por sucessivas transformações aos fenômenos do espírito. Em cada uma dessas transformações, podeis descobrir sempre a mesma substância que, embora mudando de forma, nada aumenta e nada destrói de si mesma, mas se refina seu modo de ser, com qualidades cada vez mais sutis, mais perfeitas, mais delicadas, complexas e perfeitas. Então veja que é uma crescente complexação de substâncias orgânicas e também de formas que o ser se expressa de acordo com o seu psiquismo mais complexo. E isso é uma gradativa construção de qualidades complexas cada vez mais, qualidades buscando a perfeição. O fisiodinamo-psiquismo, ou o físio-dínamo-psiquismo,
De minha síntese monista, o vedes aqui tangível, fato objetivo, realidade vossa, cotidiana, e não é possível negá-lo. Essa transformação do gama em beta e beta em energia, esse físio-dinamo-psiquismo, dessa síntese, que é essa obra, a grande síntese, aqui fica tangível, fica palpável. É um fato objetivo, uma realidade do nosso dia a dia. O que nós observamos, as plantas fazendo a fotossíntese, os animais se alimentando de plantas e formando cada vez complexando cada vez mais o psiquismo. Isso não dá para negar, não é possível negar isso. Esse transformismo é um ciclo compacto, inalterável, em que estão presos e amarrados todos os fenômenos. Tudo está evoluindo em conjunto. É a grande harmonia do universo que nós ainda não temos capacidade de captar em síntese. Nós observamos por análise, por parte, por enquanto. Nem a experiência, nem a lógica vos permite escapar. Nem a experiência, nem a lógica vos permitem escapar. A energia solar, assimilada e transformada pelas plantas, torna-se no animal calor, movimento e, como última transformação do dinamismo vital, energia nervosa. Transforma-se em energia nervosa, esse início da evolução do psiquismo. Esta, no homem, essa energia nervosa, no homem, torna-se função psíquica e função espiritual. Eis traçada a linha que, através das espécies físicas, veja, essa é a linha que, através das espécies físicas, através das espécies dinâmicas, a energia, e através das espécies psíquicas, alfa, une a matéria ao gênio. Então veja como a grande síntese é fantástica. Ela vai da matéria ao gênio, do átomo ao arcanjo também. Eis onde, depois de tantas transformações, culmina a energia das irradiações ou das radiações solares. Veja que as energias solares chegam ao gênio, não é? Das torrentes ilimitadas só encontrais um riacho, mas sua potência e sua perfeição nada vos fizeram perder da substância. Ele está dizendo aqui que, embora existe um rio, um mar, nós só percebemos o riacho, mas nem por isso a substância se perdeu. No ápice de todo o grande trabalho, o termo mais alto da escada de vosso universo, a máquina mais complexa e delicada, é vossa psique. Então, o trabalho máximo, mais sensível, mais sutil, mais delicado, mais complexo que o nosso universo consegue produzir, partindo de gama, beta, alfa, é a psique humana, é o espírito humano. Nos órgãos sensórios ocorre continuamente essa elevação de vibrações ambientais em vibrações de ordem superior. Nos 5 sentidos nossos, nos órgãos sensórios, ocorre essa contínua elevação de vibrações do ambiente em vibrações de ordem superior. Pelo ouvido, o som torna-se música. Pelos olhos, a luz torna-se beleza. Pelos sentidos, o choque das forças ambientais torna-se instinto, porque registra no subconsciente e torna-se consciência. A energia é transformada por meio do mecanismo da vida, de suas formas inferiores, nas mais altas formas nervosas de sensação, sentimento e pensamento.
Então a energia é transformada e chega a pensamentos. As individuações biológicas constituem centros de elaboração da substância, em que atua o transformismo evolutivo da fase beta para a fase alfa. Então, no reino vegetal e no reino animal, ocorre esse transformismo de beta em alfa. Assim, a fluorescência da vida, realizada por meio das radiações solares, então, através das radiações solares, essa vida acende a fluorescência de consciência. Eu vou repetir. Assim, a fluorescência da vida, realizada por meio das radiações solares, acende, evolui a fluorescência de consciência. Como a energia universal espalhou por toda parte a vida, assim esta vida, por profunda elaboração, gera em toda parte o psiquismo. Que maravilha! O grande rio da energia, que tinha sido matéria, o grande rio de energia, que tinha sido matéria, transforma-se no mar imenso da vida, que se transforma em consciência. Retorna à consciência. O universo, que caminhara até a vida, finalmente sente e olha para si mesmo. É onde o ser humano é capaz de reconhecer a si mesmo, o eu. A partir desse nível hominal, o ser em evolução é capaz de olhar para trás e analisar o caminho percorrido, sentir-se como eu, parte diferenciada, destacada do meio ambiente. Na coparticipação do material orgânico, entre todos os seres vivos, reside a origem da lei básica da vida, que é a luta. A luta estimula, aperfeiçoa e faz evoluir. O que vos devia tornar irmãos, vos faz também inevitavelmente rivais. O que nos torna irmãos, a origem em comum, também nesse passado de animal, nos tornou rivais, porque buscávamos na alimentação isso na rivalidade, né? O patrimônio comum, obtido por longas e laboriosas transformações, é limitado. A substância que constitui um organismo é ótimo material de nutrição para o outro. Daí a competição, daí a rivalidade. Um se alimentava do outro. Daí a luta, o recíproco dilacerar-se, a rivalidade orgânica de tantos aparelhos digestivos, mais ou menos complexos e evoluídos, armados com todos os instrumentos de ataque e defesa da vida. Daí então nós vamos observar, em resumo, esses complexos aparelhos digestivos, um se alimentando do outro, de forma bem sintética, era isso que ocorria, produzindo a luta e produzindo a rivalidade, fazendo com que esse psiquismo evoluísse, fazendo com que esse psiquismo viesse a expressar-se cada vez mais nesse despertar, nesse reconstruir da consciência. Esta é, indiscutivelmente, a lei do planeta no nível animal. Essa é a lei na Terra. Mas o homem, com seu psiquismo, começa a elevar-se acima dela, acima dessa lei. Então, percebe a diferença. O horror que o homem experimenta pelas formas ferozes e a agressividade da vida
é proporcional a seu grau de evolução. Esse horror que nós experimentamos, por exemplo, quando vemos um leão atacar, matar e alimentar-se de um coelho, esse horror que nós experimentamos é proporcional ao nosso grau de evolução. Tem pessoas mais sensíveis que não conseguem nem assistir essas cenas. E tem aqueles, como estavam também nos circos de Roma, observando leões se alimentando dos cristãos, dos primeiros cristãos. Então, quer dizer, existe esse horror à agressividade por parte do homem evoluído, mas o homem ainda involuído sente prazer em observar a destruição, como nesse exemplo dos leões devorando os primeiros cristãos. Os homens inferiores, ainda não emergidos espiritualmente da fase animal, podem agitar-se felizes numa forma de vida brutal e atroz. O homem inferior ainda se sente bem na vida brutal e atroz, que para eles é a expressão normal da própria natureza. Mas os seres mais evoluídos, embora fisicamente vestidos com um corpo humano, organicamente semelhantes, não podem evitar de sentir absolutamente inadmissível esse sistema de vida e se encontram numa encruzilhada, ou aceitar uma vida bestial ou lutar para civilizar a humanidade. Então, o homem mais adiantado, mais evoluído moralmente, não consegue aceitar, não consegue viver num ambiente de crueldade, de atos ferozes, e ele se encontra numa encruzilhada. Ou ele aceita essa vida bestial, cruel, feroz, ou ele luta para civilizar-se mais e civilizar a humanidade. Aí a gente observa a obra de Pietro Baldi e o trabalho de Pietro Baldi para civilizar a humanidade. O belo e o evoluído vem do alto. Os conceitos novos vêm do alto. E quem traz esses conceitos do alto? Essas pessoas, esses mártires, esses espíritos evoluídos, esses missionários. Então, o conceito de uma vida mais harmônica, mais equilibrada e mais feliz vem do alto, formando uma linha vertical. Mas encontra a humanidade acomodada numa linha horizontal. Esse encontro da linha vertical com a linha horizontal forma uma cruz. Essa é a cruz, é o martírio, é a dificuldade do missionário em buscar civilizar, melhorar a humanidade. Esta é nova forma de luta que os primeiros ainda não enxergam. Os homens inferiores não enxergam essa nova forma de lutar para civilizar a humanidade. Imersos, os homens ferozes, imersos como estão na luta a nível animal, não enxergam e condenam os outros, pois os separam abismos de incompreensão. Abismos de incompreensão entre o homem evoluído e o homem involuído. Abismo de incompreensão entre Lázaro e o mal rico, na parábola. No entanto, são os únicos ativos e verdadeiramente produtores. Esses missionários são os grandes que arrastam o mundo. São eles as antenas da evolução. Esses missionários são as antenas da evolução. Captam os conceitos mais elevados de vida e sofrem para traduzir
e ajudar a humanidade a evoluir. A inteligência e a ciência, dominando as forças naturais, submetem a natureza ao homem, provendo as necessidades materiais e eliminam a necessidade da luta em suas formas brutais inferiores. Então, o homem, utilizando da ciência, da tecnologia, da inteligência, o homem coloca esses trabalhos mais grosseiros para as máquinas realizarem. Sutilizam-na, as suas formas de vida, e transformam em luta nervosa e psíquica, dirigida a conquistas superiores. Então, o homem cria máquinas e a máquina realiza o trabalho mais difícil, mais bruto, e o homem fica nessa luta ainda nervosa e psíquica, mas dirigindo-se para a evolução, dirigindo-se para conquistas superiores. Então o homem se liberta desse trabalho mais bruto, porém começa a realizar um trabalho mais sutil dessa energia nervosa e psíquica. Não mais luta de músculos, mas luta de nervos. Não mais de paixões, mas de inteligência. Não mais lutas de paixões, mas lutas de inteligência. Desafios de inteligência. Do outro lado, os princípios éticos das religiões e da sociedade educam o homem para as virtudes morais e cívicas superiores, preparando o homem para saber viver com uma psicologia de elaboração evangélica no ambiente mais elevado que a ciência terá preparado. Assim, nós observamos que estamos aí no 3º milênio e a obra ditada a Pietro Baldi, pela sua voz, vem para estruturar, para preparar, para alicerçar a civilização do 3º milênio. O homem é o agente dessa transformação, o último anel de todas as transformações precedentes. O ser humano é o produto dessa transformação, dessa evolução, que veio lá do átomo e está passando pelo homem para chegar ao anjo. Assim, a Terra tornar-se-á um jardim, governado por uma humanidade mais sábia, uma humanidade que terá educação e consciência de não poluir o rio, por exemplo, de não poluir os campos, de não poluir o mar. A Terra, com a conscientização, com o respeito que o ser humano terá, será um jardim. É de se esperar e é uma realidade. Nesse 3º milênio, observaremos isso. Esta é a transformação biológica que vos espera. Na ascensão, nessa evolução humana espiritual, que se realiza nestes milênios e se intensifica no momento atual, nesse início do 3º milênio, numa fase decisiva, culmina o esforço de toda a ilimitada evolução que a preparou, que chegou até essa fase, que a sustenta e que hoje a impõe essa ascensão espiritual inevitável. É uma telefinalidade, é uma situação, essa ascensão humana é uma fatalidade, sabe? É uma fatalidade que vai ocorrer. Assim como é uma fatalidade que todo encarnado de hoje, daqui a 100, 150 anos, estarão desencarnados deste corpo. Poderão reencarnar novamente, mas estarão desencarnados deste corpo. Então são fatalidades. A ascensão humana espiritual é uma fatalidade que a fase atual sustenta e que impõe, e que vai acontecer mesmo. Então foi um prazer estar com vocês neste capítulo 68 dessa sinfonia maravilhosa da vida,
estaremos juntos na próxima sexta-feira. Sejamos todos, ou nos esforcemos todos, para sermos dignos de tantas bênçãos que Deus, nosso Pai amoroso, derrama sobre nós. Sejamos dignos das bênçãos e dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus de Nazaré. Muita paz a todos.